Você gostaria de ser imortal? Kinsman, 20 years. Cadê seus estudos? Você é maluco, é? A imortalidade talvez seja um dos temas mais discutidos na cultura pop. Se a gente pegar, por exemplo, os heróis da Marvel, muitos deles são imortais, como é o caso do Deadpool, do Thor, o Wolverine, o Hulk e uma infinidade de outros. Isso acontece porque nós humanos temos sim um desejo de viver por mais tempo com saúde e lucidez. Algumas pessoas explicam isso por meio da religião, como é o caso da doutrina cristã, em que ela explica que o fato de nós não aceitarmos a nossa imortalidade é porque um dia nós já fomos imortais. E essa perda dessa característica, em razão do pecado original de Adão e Eva, fez com que a gente se tornasse seres mortais. Mas quando a gente vai para as explicações, as evidências que encontramos na natureza, nós percebemos que não é tão preto no branco assim. Até porque existem várias formas de controle populacional, tanto em nível de própria espécie, com a morte programada e também a questão do envelhecimento, como também controle populacional natural. As espécies, elas precisam de um mecanismo de controle de sua quantidade para que elas consigam se modificar ao longo do tempo e alcançar a evolução. Aí sim, o que nós poderíamos considerar a imortalidade. Mas vamos entender isso falando um pouco sobre 7 animais que são imortais. Primeiro precisaríamos definir o que é imortalidade. A imortalidade é aquele organismo que não morre de jeito nenhum. E existe também aqueles seres que são amortais, até morrem, mas não de causas naturais. Nesse caso, então, a gente deveria mudar o sentido do vídeo e dizer que os seres vivos eles são amortais, porque eles ainda assim continuam morrendo. Mas a gente pode ainda continuar com essa perspectiva para que a gente consiga entender ou chamar a sua atenção. O primeiro dessa lista é a Turritopsis nutricula, ou água-viva imortal. Aqui no Já Passei a gente vai chamar ela de água-viva Benjamin Button, porque toda vida que ela chega num estágio de estresse, ela regride para um estágio de pólipo, que seria a sua etapa jovem. Ou seja, ela consegue fazer o caminho reverso do seu ciclo de vida, o que faz com que ela seja virtualmente imortal. E aí a comparação com esse filme de Benjamin Button se dá porque o personagem ele faz o caminho inverso do ciclo de vida de um humano normal. Ao invés de ele começar jovem e terminar a vida idoso, ele começa a sua vida idoso e termina a sua vida mais jovem. O segundo dessa lista é a Hidra, mas veja só, não é essa Hidra que você está pensando. Essa hidra, normalmente ela está associada a uma taxa de senescência praticamente nula. O que significa senescência? É o envelhecimento. Sim, todos os seres vivos, praticamente, eles possuem uma taxa de senescência. Isso faz com que eles se desgastem ao longo de seu ciclo de vida e aí, no final do seu estágio, ele já não tenha mais condições de sobreviver. Essa é uma forma de você controlar as populações sem a necessidade de que haja uma pressão ambiental sobre elas. A gente vai ver a importância disso, mas veja, apesar dela, em tese, não morrer de forma natural, programada, ainda assim é um animal muito frágil e suscetível à morte por qualquer tipo de situação mais agressiva. O terceiro dessa lista é a lagosta. Sim, a lagosta ela é uma eterna adolescente. Isso porque ela não envelhece. Imagine só, toda vida que a lagosta ela faz a troca de sua carapaça, chamada de ecdise, basicamente ela está renovando suas células e retornando a um estágio mais adolescente. Portanto, ela nunca vai parar de crescer enquanto vida ela tiver. Mas esse padrão ele não é exclusivo das lagostas. Ele também se apresenta em vários outros crustáceos.
No Rio Grande do Norte, por exemplo, foi encontrado em um rio um camarão que tinha praticamente o tamanho de uma lagosta. Isso acontece porque, também como nas lagostas, os camarões eles conseguem crescer enquanto vida e condições eles tiverem. Ou seja, esses animais eles não possuem uma taxa de senescência, mas você precisa entender que esses animais eles são facilmente predados, são animais de base de cadeia alimentar. Então o controle dessa população estaria relacionado aos predadores, à ação antrópica humana e várias outras que estariam associadas a essa diminuição do seu tamanho natural. O outro dessa lista são as planárias. Esses são os Deadpools da natureza. Isso porque se você partir uma planária ao meio, as duas partes vão se transformar em indivíduos que irão ter inclusive a mesma memória. Se você cortar ela em 3 partes diferentes, ainda assim, essas 3 partes diferentes irão se regenerar e formar 3 indivíduos distintos, só que com a memória de que foi você que fez essa lesão nessa planária. Ela não vai conseguir se esquecer daquilo que ela viveu no passado. Não é a geração de uma nova planária, é a proliferação daquela planária que já existiu. Isso é curioso porque a memória das planárias elas não estão restritas somente à região cefálica. Isso porque, gente, a percepção evolutiva de uma cefalização só acontece algum tempo depois de forma mais eficiente como nós a conhecemos, em questão sensorial que vai estar toda praticamente contida na cabeça. Temos também um outro animal que também não é imortal, mas que ele é o super-homem da natureza. Esse é o tardígrado. O tardígrado ele vai aparecer também no filme do Homem-Formiga. Este animal ele tem uma grande capacidade de resistir a condições extremas. Ele consegue passar anos sem se alimentar. Ele consegue resistir até mesmo a um tiro de um fuzil e não morrer. Nós estamos falando de um ser microscópico. Consegue inclusive sobreviver no vácuo do espaço em temperaturas e condições que nós humanos jamais pensaríamos que seria possível sobreviver. E aí vale ressaltar também aqueles animais vertebrados que basicamente são as nossas menções honrosas, né? Como por exemplo as tartarugas marinhas, que elas conseguem viver por um longo período de anos, chegando a 100, 200 e até mesmo tendo registro de 500 anos de idade. Isso acontece porque esses animais eles têm um ciclo reprodutivo muito lento. Portanto, eles precisam estar vivos e aptos à reprodução por longos períodos, porque dessa forma ele vai conseguir manter taxas reprodutivas. Caso contrário, ele tivesse um ciclo de vida muito longo e a partir disso ele morresse também de forma muito abrupta, muito curta, ele também não conseguiria manter as taxas reprodutivas e ele acabaria se extinguindo. Uma menção aqui que eu acabei não falando sobre a questão do envelhecimento, que é muito importante, é que ele é controlado pela seleção natural. No nosso caso, por exemplo, à medida que nós envelhecemos, o nosso DNA ele diminui o tamanho e também ele vai diminuir a sua estabilidade molecular. Essa é uma das causas de que quando você faz um clone de um determinado animal, ele nasce com a exata idade que o animal que foi clonado ele estava. Por exemplo, a ovelha Dory, se ela tem 5 anos, o seu clone ele também vai nascer com 5 anos. Por isso que eles têm uma taxa de envelhecimento muito mais rápida, porque a estabilidade do seu DNA promove essa maior velocidade no seu envelhecimento. Uma curiosidade sobre o caso das lagostas de muitos crustáceos é que eles têm uma enzima chamada telomerase, que é basicamente uma enzima capaz de sintetizar ou reparar os telômeros desses cromossomos. É por isso que essas telomerases, elas basicamente mantêm esses animais jovens por um longo período de tempo. É óbvio que seria muito bom a gente conseguir viver por mais tempo, só que essa vivência ela tem um preço muito grave a se pagar, pelo menos de forma natural. Porque à medida que envelhecemos, tendemos a ter mais problemas de saúde. Alzheimer, problemas de pressão, hipertensão, problemas do coração, problemas associados aos rins e várias outras células, por exemplo, que não se recuperam, que não se regeneram, que acabam sendo uma das primeiras causas do envelhecimento e da morte natural. Isso
basicamente faz com que a gente entenda que enquanto jovem é interessante querer viver para sempre, com lucidez, com saúde, mas será que a pessoa mais idosa, que já está passando por todos esses problemas de saúde, ela tem interesse de permanecer daquela forma por um longo tempo? E aí tem um livro muito legal que você pode ler sobre esse tema, que é A Intermitência da Morte, de José Saramago. Um livro muito bom que fala de uma situação em que a morte deixou de matar e ficou testando várias outras formas de mostrar que as pessoas iriam morrer. A situação ficou tão crítica nesse país que muitas pessoas elas tinham que atravessar a fronteira para conseguir ter a tão sonhada morte. Imagina, uma pessoa que ela estava sob uma situação de saúde muito precária, mas mesmo assim elas não conseguiam morrer. Bem interessante esse livro, bem filosófico, fala sobre a morte e também dos nossos anseios a respeito de várias outras situações religiosas e assim por diante. Fica aí a nossa dica. A maior parte dos animais, eles têm um ciclo de vida curto, mas com alta taxa reprodutiva. Para que haja um processo chamado de seleção natural, é necessário também que a morte consiga fazer o papel de selecionar aquelas características que não são vantajosas. Para cada processo de mudança ambiental que vai ocorrer na Terra, em tempos e tempos, os organismos eles precisam também estabelecer mecanismos de adaptação. Não faz sentido que um organismo ele seja imortal somente porque ele quer ser imortal. Ele precisa achar um mecanismo para que ele consiga vencer as características que vêm a seguir. Uma vez que pode vir a surgir um animal mais apto que ele, que durante um processo de competição ou até mesmo predação, pode fazer com que ele seja eliminado, extinto. Portanto, essa equação associada com a modificação ao longo do tempo, ela é muito mais eficiente do que o fato de um organismo ele ser simplesmente imortal. Então vamos entender brevemente como funciona a seleção natural. Compreende um processo de mudança gradual nas formas e comportamentos dos seres vivos, mediadas pelas pressões ambientais, no qual os animais mais aptos se reproduzem mais em detrimento dos menos aptos às novas condições ambientais. Isso quer dizer que aqueles animais que conseguem reproduzir mais vão ser ou vão fazer parte da próxima geração. Já aqueles animais que não conseguem reproduzir, eles irão virar história evolutiva. Com essa afirmativa sobre a seleção natural, a gente consegue compreender que os animais, portanto, para se tornarem imortais, necessitaram desenvolver mecanismos associados à sua morte. Por mais curioso e antagônico que isso seja, é verdade. Então, se eu pensar na Terra, por exemplo, eu consigo compreender que esse planeta ele tem uma alta quantidade de entropia, que basicamente é a desordem. E a desordem naturalmente provoca uma série de distúrbios ambientais que vai fazer com que ora você tenha uma alta abundância de organismos, ora você tenha uma baixa abundância de organismos. Em razão disso está em constante mudança, os organismos vivos, eles precisam estabelecer estratégias para que eles consigam sobreviver para a próxima geração. Eles já são imortais, porque vez ou outra, processos de extinção em massa acontecem na Terra, mas mesmo assim, eles retornam e se tornam novamente abundantes. Então é isso. Gostou do vídeo? Se inscreve no canal, dá o like, compartilha com seus amigos e dá o play no Já Passei.